Bom, o título do nosso trabalho, então, ficou Expressão, Teatro e Vulnerabilidade, e nós intitulamos essa experiência chamando de Amigos em Cena, né? E aqui tem, né, 4 dos participantes, assim, e uma das coisas mais importantes para nós, assim, foi não separar, né, assim, não dividir, né, assim, os sujeitos que participaram, né, da nossa participação, né, de forma que nós estivéssemos integrados juntos e podendo produzir, né, o que foi construído durante esses 6 meses. Uma das nossas preocupações era criar uma peça teatral, né, assim, que pudesse expressar aquilo que a gente vinha construindo. E foi quando então a gente percebeu que o material já estava feito. Já estava feito pelos encontros, pela experiência assim, que a gente criou na amizade com essas pessoas, né? E uma das coisas assim, mais bonitas foi que eu me senti verdadeiramente incluída, né? Assim, era muita, talvez vaidade, eu pensar que eu ia incluir alguém, né? Quando eu me dei por conta que eu fui assim, muito bem recebida nas famílias, nas casas, nos postos de saúde, na região onde moro, que é no Campeche, é a região sul aqui da ilha. E, então, a gente vai mostrar um pouco das imagens e o nosso vídeo, né, que construímos, vai ser apresentado amanhã. Bom, sem dúvida, foi excelente apresentar esse trabalho agora, depois desse espetáculo que a gente viu aqui, que eu achei maravilhoso. Eu estou me sentindo assim, muito bem com a farra que foi feita, né? E, para começar, né, a Cris falou que a gente, em meados de setembro, né, a gente estava se reunindo para pensar o projeto, como chegar nos sujeitos e tal. E a gente acabou centralizando nossas ações no Campeche. E, bom, enfim, né, eu acho que teve uma primeira experiência, que foi com o nosso primeiro participante, que esse contato assim já começou a render uma certa reflexão, um certo pensar assim sobre o nosso posicionamento como multiplicadores culturais. E, bom, a gente encontrou esse participante, né? A gente, enfim, tinha as listas do CAPES, a nossa rede de contatos e tal. E a gente começou a conversar com ele e ele tinha assim algo grandioso. Ele pensava assim: cara, eu vou chamar tais e tais profissionais para trabalhar com a gente, tem aquele meu amigo que é músico, né, e tem, vamos fazer uma coisa fenomenal e tal. E a gente até estava meio perdido assim, a gente não sabia mais se ele era o multiplicador, a gente, que a gente estava fazendo, sabe? E a gente ficou Inclusive, naquilo. ele se intitulava o Espartano, assim, Isso. Uma das possibilidades de personagem, né, que ele queria criar. E a gente estava tão envolvida assim, pela, né, a ideia dele, que nós não sabíamos mais assim, né, como lidar com a situação que estava se criando. E né, a academia, né, foi um lugar assim, que ele nos incluiu, ele nos apresentou para essa academia, né? Uhum. Então, e aí ele estava, enfim, dizendo essa coisa do espartano, que a Cris comentou, que era um personagem assim que de alguma maneira descrevia algo que era da vivência dele. E a gente assim, né, uma coisa acho que o Marcos Vinícius estava comentando desse enquadre, né? A gente, então, né, o que será que está acontecendo? Será que ele está criando várias fantasias e assim, ele está assim de alguma maneira articulando um desejo? Ou será que na verdade assim a gente está demandando algo dele? E ele está usando assim várias figuras ali na realidade que são poderosas, que pudesse assim fazer valer, né, algo que fosse interessante, né, que vinha de nossa demanda, né, digamos assim um ajustamento articulatório, né? E cara, assim, a gente vai chegar nesse ponto. Foi incrível o que ele fez durante essa primeira semana de contato. Ele ligou para a gente várias vezes, a gente, será que né? O que a gente faz e tal? E quando a gente visitou ele de novo, ele tinha ido a 2 lugares no Campeche, fazer contato, conhecer pessoas numa academia e numa molduraria. E a gente, nossa, caramba, a gente tem coisa aí para fazer, né? E a gente decidiu, então, vamos visitar esse pessoal que você conversou, a gente precisa de um espaço para fazer as oficinas de teatro,
nada melhor do que um espaço grande e que consiga incluir todos os sujeitos que a gente vai convidar para participar com a gente. E, nesse ponto, né, a gente conheceu essa academia que a Cris estava introduzindo, que eles nos receberam super bem, foram super abertos, assim, não fizeram qualquer tipo de requisição para nós e cederam o espaço. E, nesse momento, acho que a primeira coisa que assim, a gente começou a pensar que é sobre nosso lugar como papel de multiplicador cultural. Até que ponto a gente tem que articular tudo, fazer tudo, exatamente onde a gente quer chegar e tal. E a gente foi surpreendido pela inclusão nossa na comunidade. Ou seja, ele já conhecia, ele já tinha uma rede de contatos, né? E a gente simplesmente assim foi surpreendido, né? E, bom, acho que nesse ponto já a primeira desconstrução de nosso papel como multiplicador cultural começou a acontecer. Então, o primeiro contato com a família da Gláucia, que é uma das participantes, foi bem interessante. Assim, a gente fez um contato telefônico com o Rafael, a partir, né, de um contato do Rafael. Foi cedido pelo Diogo, né, assim, do CAPES, que é o coordenador do CAPES, que está ali, né, que é uma pessoa também que ajudou a gente a trabalhar com teatro, porque nós não temos formação em teatro, né. E, nesse contato, nós fomos assim muito bem acolhidos e recebidos por essa família. Chegando lá, entramos na casa e tal, né, sentamos na sala, assim, a família com um pai com quadro de Alzheimer, assim, algumas situações de vulnerabilidade. Então, assim, logo que a Gláucia me viu, ela assim me chamou para ir num outro lugar reservado da casa, né? E ali, acho que então nós estamos começando a criar um vínculo. Foi quando ela me mostrou uma bolsa com medicações. Eu simplesmente escutei, acompanhei, e ela saiu e voltou toda maquiada, porque ela entendeu que ela seria uma atriz. E foi muito bonito, assim, ela usou uma tiara, um batom vermelho e disse: eu quero participar com você. Então, a partir daí, nós começamos esse trabalho na academia, através do outro participante que nos incluiu. E aqui, né, assim, ela é uma pessoa assim, que tinha sido recentemente vindo de uma internação. Estava muito assim fragilizada, né? Ela contou várias coisas para mim e tal. E nós duas fomos surpreendidas, né, pelo saco de pancadas. Eu tinha já feito há algum tempo um ano de Muay Thai, né, e mostrava para ela alguns exercícios de Muay Thai, e ela adorou, assim, ela adorou. E vinha assim, né, de um estigma de uma pessoa super agressiva, que era uma mulher agressiva, que tinha, né, assim, alguns mal entendidos nos postos de saúde, e a decorrência depois da internação muito, né, em função disso. Mas eu conheci uma outra pessoa, né, eu conheci uma mulher com muita doçura, uma mulher assim com uma forma de expressão assim muito bacana, né? E aí eu coloquei essa ideia que nós fizemos um deslocamento da ideia de doença para a arte, né? Ali tem um dos exercícios que a gente fazia, e esses exercícios que a gente fez, eu digo a gente porque eu participei muito dos exercícios, e quem coordenava os exercícios e pensava os exercícios era o Rafael, assim, que foi, né, uma parceria muito bacana. Então, acho que também a questão da dupla, né, eu vi assim que nós não estávamos, né, só entre psicólogos, o que foi assim muito enriquecedor a experiência, porque tínhamos olhares diferentes, né, assim, que acrescentaram nessa experiência que vivemos. Então, né, ali mostra um pouco do que a gente começou a fazer. Aqui uma outra situação que nós enfrentamos, que era o acesso, né, à residência de um participante. E aí, assim, teve uma coisa muito interessante, que quando nós ligamos, por saber da situação, né, a mãe da participante falou assim: olha, eu acho que não vai dar para ela ir com vocês hoje, porque tem água e ela pode se contaminar. Assim, não tem como ela sair de casa. Então, a gente falou assim: tá, tem como a gente falar com ela, então? Né, a gente vai até ali e tal.
E nós fomos, né, e fomos surpreendidos que ela falou assim, não, isso aqui eu quero ir. Né? Então, aquela situação assim que podia ser né, uma questão de contaminação, ou, né, assim, de ela sair de casa, tinha uma outra coisa que era a vontade dela de participar com a gente. Né? E assim que ela ultrapassa essas barreiras, né, com uma facilidade que nos ensinou muitas coisas. Né? Essa, eu acho que assim, é uma imagem que mostra, né, assim, que quando a gente provoca alguém, né, assim, de uma forma com afeto, e o afeto no sentido de afecção, né, não de carinho, bem lembrado pelo professor Marcos, que falou agora há pouco. Né? Então, foi muito interessante ver assim, a disponibilidade dela de participar com a gente. Outra coisa que surgiu de participantes foi, por exemplo, um discurso assim que a gente nem esperava muito, né, óbvio. Um participante disse assim, tá, mas eu nunca fui no cinema, eu nunca fui no teatro, eu nunca fui numa peça, né? Nunca fui numa festa. E isso assim, né, o dia que a gente ouviu isso, todo mundo que estava assim sentiu algo, né? De alguma maneira. A gente não sabia bem o quê. E depois, quando a gente estava, né, em regime de supervisão, conversando e tal, a gente percebeu, né, aliás, isso teve um efeito na gente, antes de eu falar disso, que foi assim, uma vontade de fazer isso com ela. A primeira coisa tá, vamos fazer, né? Tipo, pô, que bacana, né? Vamos no cinema junto, né? A gente já estava todo mundo vinculado e tal. Parecia assim uma ideia fantástica. E a gente percebeu, quando a gente foi conversar na supervisão, que às vezes, bom, isso pode ser assim, se isso vai se dizer que né, um ajustamento como é que se diz? Há uma aflição, há um sofrimento. Eu não sei, a coisa que primeiro veio, antes de eu pensar que era uma pessoa excluída, ou enfim, privada de algo, era a vontade de participar. Né, de me incluir naquilo que ela anunciava, assim, né? E aí, bom, a gente foi, né, seguindo nesse sentido, né, e começamos a pensar sobre o que a gente estava fazendo, e pensando, a gente começou a sentir que tinha algo a ver com a amizade, né? A gente começou a procurar algumas outras referências, tal como a palavra gratuidade, que fala assim justamente desse vínculo que ele, digamos assim, ele vale por si mesmo, né? Na amizade, tu faz algo sem necessariamente estabelecer uma relação de poder, sem necessariamente tu ter um lugar a que chegar a ter né, um sentido que a outra pessoa pudesse validar, né? Ou seja, eu tenho poder, eu sei para onde a gente vai, vamos para lá, e daí tu vai gostar, e daí tu vai me dizer que gostou e tá bem, né? E a gente começou a pensar sobre isso e sentir, né, a partir do que a gente estava sentindo, que era essa relação muitas vezes carinhosa, muitas vezes amigável, né? Tinha uma coisa assim muito permissiva. Os participantes, eles começaram a propor aquilo que eles gostavam, né? Tinha um sujeito que gostava de mantras, então saiu o mantra, aí a outra participante já gostou e pedia toda vez, todo encontro, vamos fazer aquilo e tal. Né? Então eu sei um alongamento, vamos fazer. Então teve muita coisa assim bacana que a gente foi vivendo com eles, né? A gente saía de lá assim energizado, às vezes chegava cansado e saía assim, eu não sei, muitas vezes isso me fez assim ter muita vontade de estar lá de novo, né? E bom, a gente em questão de teatro assim, a gente fez diversos trabalhos corporais, assim, para despertar a sensibilidade, enfim, a linguagem corporal, etc. Mas que, assim, em certa medida, às vezes atravessou assim a nossa escuta, as pessoas, aquilo que, de alguma maneira, assim, elas tinham vontade de fazer. Às vezes, esse ideal de ator, ele acabava vindo na nossa frente, né? E foi um trabalho assim para conseguir desconstruir isso. Aí, durante as oficinas, a gente notou assim, que tinham participantes que, por exemplo, a gente pedia para eles fazerem assim, um exercício de relaxamento e tinha que imaginar um monte. E aí eles diziam, tá, mas como é que faz? É assim?
é assado? Aí, tipo, a gente, pô, né? A gente tentando abstrair, a pessoa trazia a gente para a realidade. E a gente foi percebendo isso, assim, e se ajustando a esse contexto, né? O que tinha na realidade. Tá, então, ok, essa postura do corpo, é isso aí, pronto, tá feito. Aí ela podia fazer. E a partir dessas ideias que foram surgindo alguns personagens, como a lavadeira, né, assim, que tinha movimentos assim bem conhecidos, né, pela atriz, pela participante, e nós fomos dando lugar a isso, né, a essa construção a partir do que as pessoas nos mostravam. Agora a gente vai mostrar algumas imagens. Esse era o guerreiro. Aqui nós criamos 3 personagens, né, juntos, assim. E aquela anterior, que a gente pode, né, voltar só... Essa foi uma participante que foi indicada pelo pessoal do posto de saúde, que foi assim muito receptivo ao projeto, né, assim, que quis entender, saber um pouco mais, né. Então a gente falava assim que estava vinculado à prefeitura de Florianópolis, que ajudou bastante também, né, assim, o pessoal, né, que está aqui do CRAS e da prefeitura de Florianópolis, que foram assim muito receptivos para a gente, né, então um agradecimento também. Bom, aqui tem alguns personagens que a gente separou os nomes, né? A lavadeira a gente até colocou entre aspas por uma questão assim de que é engraçado assim, porque ela tem uma diferença entre tu assim criar um personagem que é a lavadeira e ela de fato tá como tal lavando a roupa na casa dela. Então, assim, a gente começou a pensar sobre como pensar o cênico e o cotidiano. Isso foi uma reflexão que começou a surgir aí, né? Sim, começou aqui. E aí a gente começou a encontrar também dificuldades em estabelecer novos contatos e, enfim, a gente... Aqui foi um momento assim bem difícil para a gente, porque nós ainda estávamos assim impregnados com uma ideia assim de fazer uma apresentação, né, a arte como uma performance ou como uma peça assim de talento, né, uma noção assim que nós não temos experiência em teatro, né, e a nossa experiência é outra, né, a minha experiência é mais clínica e de criar vínculos e tal, né, no campo da psicose. Então a gente tinha uma ansiedade muito grande assim de ter mais pessoas, né, assim de incluir também mais pessoas, assim, de a gente, né, se incluir com elas e vice-versa. Essa discussão é bem ampla, né? Até que então a gente viu assim que o que nós já tínhamos, né, já era um produto, né? Então vendo a arte assim não como uma forma de talento, mas como o professor Marcos Miller falou antes, né, ontem, que a gente entendeu que o próprio produto era a experiência vivida, né? Inclusive, quando eu fui pensar na apresentação com o Rafa, a gente pensou assim, bom, vamos abrir mão das teses aqui, né, porque a gente se orienta através das teses, sem dúvida, mas esse momento era um momento assim de falar da experiência que a gente viveu com eles, né, e que eles viveram com a gente, né, ao tempo todo, assim. É uma coisa assim que acho que sempre me ajudou nesse projeto, quando eu lidava assim com uma demanda de produtividade, que assim, bom, foi como eu conseguia desconstruir isso, era a partir do que eu gosto de viver com teatro, né? Do que eu gosto de viver com a expressão corporal. Então eu fiz teatro e dança e a dança sempre teve ali, então muitas vezes, ok, vamos dançar, eu acho que, né, eu estou sentindo isso, então, e vamos ver como eles respondem, né? Algo que sempre ajudou muito é passar assim por essa sensação de corpo, né? Como é que meu corpo está incluído ali, né? Como é que eu posso participar disso também, né? Que seja viável, né? Não precisa ser, digamos, né, algo extremamente ideal, né? E, bom, a gente começou a viver uma certa crise, né, durante o projeto da própria adesão. A gente pode pensar que pode ter a ver com uma postura nossa. A gente pode pensar que, bom, de fato, muitas pessoas tiveram compromissos próprios, né? Tiveram, enfim, os seus afazeres, fizeram as suas escolhas, né? Bom, de modo geral, sim, alguns realmente foram interditados, né, na sua ação
ético-política com relação à internação e tal, mas alguns, de fato, foram fazer outras coisas, né? E a gente, nesse momento, assim, poxa, né? Como a Cris falou, a gente conseguiu olhar para o que a gente já tinha feito, né? O que tinha ficado ali daquela relação, e apareceu a amizade. A gente, como é que a gente vai retomar isso? De que ponto, né? A gente pensou, então vamos seguir com a amizade. A gente foi, visitou as pessoas, né? Enfim, conversamos, tomamos suco, fizemos várias coisas, vamos na praia, e a gente foi, assim, de alguma maneira, acompanhando as pessoas no que elas estavam fazendo, né? Também percebendo até em que medida elas poderiam, né, querer retornar ou não. E assim a gente foi começando a seguir e tentando incluir novos contatos, né? Que foi a partir do posto de saúde, assim, do Campeche, fantástico, né? Aqui é uma cena assim que eu fotografei, né? As fotos foram feitas por nós dois, né? Até assim a própria filmagem, ela é bem assim precária, né? No sentido de arte, né, assim, enfim, e porque nós tínhamos, né, a ideia de que mostraríamos uma peça. Então, na verdade, o produto ficou de acordo assim com o que a gente viveu, o mais fiel possível, né? E essa foto, assim, representa muito que foi o que eu olhei, né, quando eu tirei a foto deles, que é assim a parceria, né? O Rafael chegava assim, eu parava o carro ali e ele prontamente ia buscar, né, a Gláucia na casa, que já estava esperando, e dizia assim, estava achando, será que vocês não iam vir? Todo encontro ela dizia isso, que estava esperando, né, já assim, com uma certa expectativa de que a gente fosse encontrá-la. Então, como as coisas também não estavam indo bem como a gente achou que ia ser, a gente começou a sentir que, a gente tem alguma coisa que está fracassando, né? E, acho que aqui fazer um adendo teórico, assim, algo que a gente sempre aprendeu no Instituto Miller Granzotto, é assim, uma metodologia que o Marx costuma chamar de marco diferencial, que tem uma inspiração notoriamente merleau-pontiana, que é uma reflexão radical, que nada mais é do que no momento em que aquele enquadre, como o Marcos Vinícius estava falando, ele quebra, ele fracassa, é quando há a possibilidade de surgir uma coisa diferente, algo que nós não estávamos esperando. Né? Nesse sentido, eu acho que ali a gente conseguiu voltar a olhar para algo que tinha a ver com um vínculo. Por exemplo, a gente já tinha visto aquela questão da lavadeira, mas assim, a gente mas vamos ampliar isso, vamos talvez trabalhar a coordenação corporal, vamos, né? Tinham assim um certo ideal de ator que às vezes regia. Muitas vezes os próprios participantes quebravam isso, porque a gente era surpreendido por por propostas, né, que saíam totalmente contrário do que era proposto. Então, de alguma maneira, isso ia sendo manejado. Mas quando a gente conseguiu olhar por essa outra direção, que era, por exemplo, os atos dela de lavar uma roupa, isso assim, nossa, isso fez uma diferença. A hora que a gente simplesmente pensou em encenar a lavagem de roupa e a gente encontrou um papel de pai e de mãe e tal, nossa, assim, ela, o dia seguinte, quando é que vai ter de novo? Vocês vão vir, né, tal. Foi fantástico, assim, o efeito que teve no nosso corpo, olhar para isso. Eu vou até colocar um vídeo dessa cena para ilustrar. Ele é bem curtinho, assim, a gente não vai tomar muito tempo da apresentação. Bom dia, mamãe. Bom dia, filha. Tudo bem? Dormiu bem? Tudo bem, dormi bem, aham. Bom dia para vocês. Bom dia, papai. Tudo bom? Esse dia tá tão bonito que eu decidi filmar todo ele. Ô, Oi, pai, mãe. eu posso aproveitar o dia que tá bonito e ajudar minha mãe a lavar umas roupas? Que o dia tá com ensolarado. Claro que pode. Não só pode, como eu vou ajudar vocês também. Tá bom, pai. Então vamos todo mundo lavar roupa. Vamos todo mundo aproveitar o dia que tá lindo e maravilhoso. Tá cheio de roupa para lavar. Aham. Então a gente vai lavar. Vamos tirar tudo da bacia, tudo da bacia. lavar, estender e aproveitar esse sol lindo e maravilhoso. Vamos, peraí, eu vou pegar. Cadê a roupa e a bacia? Tava por aqui, onde é Falta que o balde, tava? papai. Cadê? Eu não vi.
A bacia, Pra botar a roupa depois de lavar. Uai. O que pode ser a bacia? a bacia. Ou balde? Aqui, ó. É, o balde. Achei. Pode ser. Isso, esse balde. Bem legal. Ô papai e mamãe, já vou começar a trabalhar, posso? Pode. Trabalha, filha, isso ajuda nós. A ligar a torneira? A água tá gelada? Tá fresquinha, tá morninha, né? Desligar. Passar o sabão. Aham. Passar um pouquinho que dá muita espuma. Mas não é bom que dê bastante espuma pra ficar limpinha? Aham. Ah. Mas demais não presta, papai. É verdade, né? Senão é ruim de tirar. Olha, não é que é verdade mesmo? Várias vezes eu tentava lavar a roupa e ficava meia hora para enxaguar. Senão fica muito excesso. Papai, né, mamãe? Sim, filha, você sabe muito bem lavar roupa. Olha que roupinha branca e bonita. Bem legal. Ligar a torneira, mamãe. Bem caprichosa. Botar mais água. Uma filha caprichosa que a gente tem. Tirar um pouco do excesso, mamãe, da água da roupa. Tá, tira. Torcer, papai e mamãe. Ah, precisa de ajuda? Preciso dos grampos, papai e mamãe. Já tá pronta? Já... Tá. Aqui, ó, a gente pode estender aqui, ó, nesse varal. E não é melhor torcer um pouquinho mais ela? Sim, papai. Torce vocês duas juntas, não dá? Vamos torcer nós duas, mamãe. Eu te ajudo, filha. Ainda bem que eu tenho uma mãe que me ama e eu amo ela. Bom, aí, enfim, surgiu essa reflexão nossa de que fizemos do cênico o cotidiano e não do cotidiano o cênico, né? Ao invés de colocar o cênico lá em cima e transportar o cotidiano, né, para algo que está ali, né, para a gente chegar num lugar, a gente, ao invés disso, estabilizou o cotidiano e elevou o cênico a essa condição, né? Essa é a equipe do posto de saúde, próximo onde a gente, né, realizava as oficinas, né, o pessoal assim que foi muito gentil, né, a gente tirou foto, brincou e tal, assim, eles, né, foram super parceiros, são agentes comunitários. Então nós falamos aqui nessas frases que foram assim as criações artísticas que percebemos durante o projeto. Uma das falas assim que para mim foi mais marcante foi quando o nosso amigo, né, o meu amigo, uma pessoa assim que eu já conhecia, convidei ele para participar, né, ele mora próximo da minha casa, e ele então incluiu a gente na comunidade, né, ele levou a gente na molduraria, ele levou a gente nessa academia, né, ele participou de várias oficinas e lá pelas tantas ele falou assim: olha, agora eu vou deixar essa peça para construir a minha peça. E a peça que ele se referia é a peça da casa dele. Assim, ele não tinha uma residência, né? E ele conseguiu assim se articular de um modo, né, que ele agora tem a casinha que ele construiu, né, assim, com os próprios braços e a ajuda, né, de um pedreiro. Assim. Então, nós fomos lá visitá-lo, né, e teve um dia que ele falou assim: vocês trabalham tanto, né? Vocês vão na praia durante a semana? Vão? Não, né? Vocês não vão. Então, eu vou levar vocês ali no quintal de casa. E o quintal de casa, né, é a Praia do Campeche. Então, foi assim, uma experiência muito bonita, né, de construção, e que todos nós, assim, de alguma forma, temos o tal do produto, né? E o produto foi o melhor desse produto foi, de fato, a amizade e a liberdade, né? Assim, eu mesmo tive um processo, acho que, de grande aprendizagem, né,
onde esses participantes me ajudaram assim a me tornar uma mulher mais livre, né, e assim mais satisfeita. Acho que agora tem uma última imagem, né, assim, que expressa muito a nossa amizade, que tem uma outra participante que vai estar no vídeo de amanhã, né, convido vocês para virem assistir, vai ser o encerramento, né, vai passar, são 15 minutos de imagens. Aqui uma foto, né, da nossa expressão da nossa amizade. E essa foto, assim, para mim, ela é muito, assim, muito bonita, porque ela expressa, assim, né, eu vejo, né, assim, o meu agradecimento na imagem do meu amigo, sabe, que foi fiel, assim, né, a essa ideia. Ele participou com a gente, né, assim, me faz pensar em gratuidade, em amizade, né, assim, e que temos uma estrada muito longa, né, pela frente, um trabalho, né, assim, que envolve tudo isso que a gente discutiu aqui. Então, quero agradecer ao Rafa também. Obrigado, pela Cris. parceria. Eu gostaria até de deixar essa última reflexão mesmo, né, de que o Marcos Vinícius estava falando da acessibilidade num sentido forte, que estava aqui, né? Então é um convite, assim, pensar como fazer a acessibilidade, né, a partir dos vínculos. Em que sentido, né, é possível se vincular, e em que sentido a gente inclui e a gente é incluído. Obrigado. Tá aí.